Tô adorando vocês. O Ivo, ele é CEO do Grupo Noma, o maior grupo de entretenimento do Rio Grande, de Santa Catarina. E ele hoje vai contar para a gente como foi essa retomada. Cecília, Zê, Rafa, você está aí com a gente. Vou adorar. A Cecília, o Bruno. Oi, Ivo. E aí, Carlinha, como é que tá? Muita saudade de você, menina. A gente não se vê mais. Antes eu estava acostumada a te ver, falar com você direto, agora eu não te vejo mais. Também, muita saudade de você. Ah, Acostumado a te ver toda então, semana, ou falar contigo toda semana, né? não Mas é é? bom aí, Né? pra gente matar um Então, pouco a saudade. isso que eu falei para você, é muito bom. Então, eu estava contando, Ivo, para esse Hum, pessoal que já está aqui, que assim, o Ivo é meu cliente lá de Florianópolis, ele tem o maior grupo de entretenimento, Santa Catarina ou da região sul, Ivo? de Floripa ainda, mas a gente tá chegando em Santa Floripa. Catarina já. Então, e assim, o Ivo, quando eu conheci ele através de um outro cliente meu, que me indicou para ele, e ele me chamou para fazer um trabalho porque ele estava querendo não, ele estava num momento de muito crescimento na empresa e precisava estruturar para isso, né? Para aquilo que a gente sempre fala, né, Ivo, não atirar para tudo que é lado, né? Ter uma meta, ter um Exato. objetivo, ter um crescimento sustentável. E aí, eu queria que você se apresentasse, contasse quem é você, como que você caiu no mundo da gastronomia, que eu acho que a sua história é muito inspiradora, muito bacana, você sabe disso. Que eu tenho muita admiração pelo Ivo, gente. Assim, tipo, se tem alguém que não se abala com a crise, é ele. E assim, ele se reinventa a cada momento. E assim, eu acho que é muito inspirador você contar quem é você, o que você faz, os seus negócios, porque assim, gente, a comida que ele oferece, as experiências que ele oferece, é tudo assim, experiência, lindo, maravilhoso, alegria, festa, mas aquela festa que você tem prazer em estar nela e que você não quer que acabe. Então, eu queria que você se apresentasse. Pô, Carlinha, depois de tudo isso aí, agora complicou eu me apresentar, hein? Não, é tudo verdade, você Mas, sabe disso, que é muita mas verdade. obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite também de estar aqui contigo, trocando essa ideia. Cada vez que eu converso contigo é sempre um aprendizado. Eu falo para todo mundo aqui dentro, eu sinto muita saudade da tua energia, né? Somos eu e tu ligado aí no 320, né? Nem 220, é 320. Isso é bom demais, tua energia quando tá por perto. Mas logo, logo a gente vai estar junto aqui em Floripa de novo para continuar nossos trabalhos juntos, né? Mas falando um pouquinho de mim. Então, eu comecei sempre quis empreender desde pequeno, sempre foi uma vontade pequenininha, já pedia para montar um negócio, já desenhava modelo de negócio. Meu pai sempre falava: deixa tu crescer mais um pouco, cresce mais um pouco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu fui cursei faculdade, terminei e sempre com a vontade de empreender. E aí resolvi entrar no mercado. Comecei numa empresa de comunicação aqui de Santa Catarina, era a segunda maior. Aí comecei como estagiário, logo em seguida tive uma oportunidade de virar coordenador de planejamento, mas eu resolvi entrar na concorrente, que era líder de mercado, e aí lá eu comecei como coordenador, comecei como analista de planejamento, me tornei coordenador. Aí quando eu me tornei coordenador em coisa de 3 meses, eu falei, não, não é isso que eu quero empreender mesmo, mas quero uma bagagem um pouco diferente na minha vida. Então, larguei que eu estava ali, pedi demissão, e uma semana depois eu fui morar fora. Só que eu queria morar fora, mas eu queria viver uma realidade super diferente da que eu estava acostumado a viver. Então eu falei, cara, já que eu vou morar fora, eu quero algo totalmente diferente. Então eu escolhi morar em Berkeley e estudar em Berkeley um período, que na época era a terceira melhor universidade do mundo, e eu queria morar lá mesmo, naquela região, para sentir o que de melhor estava acontecendo lá. Que lá foi onde nasceu o movimento hippie no mundo, então era uma galera super descolada, uma galera mega inteligente, mas muitos se abdicavam do sistema capitalista. E aí fui morar numa residência estudantil que 50% da residência era destinada para morador de rua de Berkeley. Então foi um baita de um aprendizado, assim, porque troquei ideia com um cara que era considerado morador de rua, mendigo, mas cara que era professor PhD, que quis abdicar do sistema tradicional de capitalismo, se jogou na rua, e para não ficar na rua, o governo colocava eles dentro de uma dessa residência. Então, foi um momento de muito aprendizado, troquei muita ideia, e mais do que isso, eu abri minha cabeça para muita coisa. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma cabeça totalmente diferente, voltei muito mais maduro, com outra ideia de mercado, de pessoas e de sonho também de empreender. E aí eu fui atrás de botar em prática algumas das minhas ideias. Comecei numa empresa familiar, eu abri um braço de uma construtora,
que o meu pai era meu sócio, mas pelo conflito de ideias, de idade, de ideias e de objetivos de vida que ele já estava querendo parar, já estava querendo começar a desfrutar aí da aposentadoria e eu ligado no 220, naquela pilha querendo fazer acontecer, idealizando isso, aquele outro. Aí senti esse conflito e falei, não, então eu vou para um outro mercado que eu goste, que eu possa botar em prática essa minha ideia diferente de contar uma história. Eu sou apaixonado por storytelling, de ter um produto que não seja um produto, de ter um local de convivência, mas fugir daquele padrão comercial, tradicional, onde as pessoas vão comer e vão embora. Então eu encontrei um local super bacana, que não era uma região na época ainda comercialmente atrativa, digamos assim, mas tinha toda uma história de um local diferente, com um mar aberto, com árvore na beira do mar, tinha um gingado ali. E foi essa a minha ideia. Daí eu comecei, na época, com um sócio, foi super legal, foi um sucesso, e dali em diante só foi crescendo. Aí eu resolvi depois continuar sozinho, com as minhas ideias, e aí até hoje estou nesse ramo aí que eu sou extremamente apaixonado, e aí onde acabei te conhecendo, a gente fez esse trabalho super bacana em conjunto. Acho que isso é um pouquinho da minha história. Então, o que eu acho mais bacana, né, a gente trazer aqui, é que assim, gente, ele não cozinha, o Ivo não sabe fazer um ovo. O Ivo tem quantas marcas agora, Ivo, com essas novas, que a gente vai falar delas depois? Quantas são agora? Cara, a gente vai chegar agora, até o mês que vem, em 11 marcas. 11 marcas. Todas de comida. Ele não sabe fritar um ovo. Então, Não. assim, né? Então, assim, o gestor, se ele for um bom gestor, se for uma pessoa que tem controle, que tem processos, ele implantou, gente, ele pegou estagiários para fazerem precificação, ele pegou estagiários, além de estar dando, né, oportunidade para esses jovens trabalharem, estudarem, ele torna a empresa dele extremamente estruturada, porque nada é feito, um prato de polvo, por exemplo, não sai com 1 grama a mais do polvo. Então, tudo isso faz com que a empresa dele passe a ser cada vez mais lucrativa, estruturada, e isso é um grande diferencial hoje em gestão, né? E porque é o que a gente fala, é você saber e ter na tua mão cada item, cada centavo. E assim, a pandemia, Ivo, pegou todo mundo muito de calça curta, veio sem aviso. Como foi para você esses primeiros dias? Foi quando eu vi que você enlouqueceu, né? Você, o André, todo mundo sumiu, né? Eu fiquei só de longe, meio mandava para vocês o que eu via de legal, o que eu achava que podia ajudar. E assim, como é que foi esse começo? Acho que é até legal você me contar um pouquinho, porque a gente depois também não teve mais oportunidade de falar assim com tranquilidade, que nem agora. Nossa, você foi maravilhosa, né? Porque o mundo tava acabando e tu mandava mensagem super, ai, contente, linda, maravilhosa, dando conselho. E eu falava, meu Deus, que ser iluminado e eu aqui perdendo os cabelos. Mas foi Então, maravilhoso tuas mensagens, por mais que algumas vezes eu não respondi, né? Porque eu tava, bem dizendo, um transe ali, mas foi maravilhoso. Cara, pegou todo mundo de surpresa, até tava em São Paulo, né? A gente tinha até conversado, eu lembro que a gente tava conversando sobre alguns pontos novos em São Paulo, tu tava me dando várias dicas, eu te mandava ali localização, o que que tu acha disso, Carlinha? Esse ponto e tal. E eu já estava bem andado com 3 pontos na época. Eu lembro que era dia 15 de março. Eu estava em São isso. Paulo, tinha acabado de viver 3 pontos, a gente estava com 3 pontos na manga, prontos para assinar contrato. E aí o contrato era para ficar pronto no dia 16 de março. Então a gente ia pegar 3 pontos em São Paulo ao mesmo tempo, pontos extremamente estratégicos, mesmo pontos disputadíssimos em São Paulo para conseguir. E no dia 16 de março, por causa da imobiliária, a imobiliária atrasou. E eu falei, poxa, não tem como eu assinar se não for dia 16 de março, porque dia 17, às 6 horas da manhã, eu embarco para o México. Então eu só volto acho que era dia 25 que eu retornava do México. Aí eu falei pro cara, meu, tem que ficar pronto o contrato até dia 16, final do dia. E aí não ficou pronto o contrato, dia 16, final do dia. O cara falou, não, dia 17 tu assina de manhã. Então eu falei, não, tu esqueceu? Dia 17 eu viajo 6 horas da manhã. E aí acabei não assinando os contratos. Aí quando eu tava lá no México, já tava acontecendo a pandemia, mas não estava ainda no grau todo. A gente imaginava que ia ter que fechar algumas operações, mas não sabia que ia ser esse caos tão grande. Aí tinha umas pessoas que achavam ainda que o Brasil, pela questão climática, ia sair muito mais tranquilo do que na Europa, que já era inverno, etc e tal. Tava aquela dúvida toda. E aí eu fui pro México quando tava lá, acho que era dia 20, o mundo tava acabando, não tava curtindo nada da viagem, né? Fiz a viagem, como eu sempre faço,
para ir em busca de referências, mexer um pouco com a criatividade, sair um pouco da zona de conforto. E aí comecei a trabalhar de lá loucamente, e aí o cara me ligou, o corretor falou, e aí, Ivo, tá tudo certo para assinar o contrato quando tu retornar de viagem? Eu falei, cara, libera esses imóveis aí, graças a Deus que eu não assinei esse contrato, cancela tudo, passa para o próximo, porque os nossos planos agora todos mudaram. Então, a gente tinha um planejamento bem ambicioso, né, que era a abertura de mais 10 casas agora em 2020, mas a pandemia mudou por completo. A gente foi pego totalmente de surpresa. Quando eu voltei, eu ia ficar em São Paulo aí mais alguns dias para dar andamento nas operações. Acabei nem ficando, já embarquei direto para Floripa e cheguei aqui e foquei dentro de casa. Fiquei em quarentena dentro de casa, focado no trabalho, eu e o André, e até contigo, com outras pessoas da equipe RH também, fazendo videoconferências o tempo todo para ver de que maneira que a gente conseguiria passar melhor por essa crise. A gente destacou ali 2 pontos principais, que era, primeiro, o foco em pessoas. Então, a gente dá o melhor conforto para a nossa equipe, explicar para eles o que estava acontecendo, passar uma certa segurança que a gente poderia passar naquele momento e tentar ao máximo preservar o número de empregos, as pessoas que a gente tinha com a gente nesse momento. E segundo, o nosso foco estava em caixa, que era, a gente cortou todo o nosso OPEX todinho, não deixamos nada ali, bem dizer. Então, até assinatura de revista, qualquer coisa que a gente tinha, a gente zerou. E nosso CAPEX também, que no caso era nosso plano de expansão, que eram as obras que a gente estava fazendo, as novas aquisições, a gente parou tudo por completo também e focamos no que a gente tinha para conseguir passar por essa crise. Nada para ficar mais tranquilo, tentar ficar mais tranquilo, seria ter um pouco de dinheiro em caixa, né? E foi isso que a gente fez, focou em cortar o máximo possível. Eu sempre falo para minha equipe, e principalmente nesse momento, que o mais importante o mais fácil é tu economizar R$ 1 do que vender 5. Então, qualquer R$ 1 que a gente consiga economizar, nesse momento é muito mais fácil do que tu conseguir vender R$ 5 que seja. E também teve uma revisão grande, né, de todos os contratos. Vocês revisaram todos, renegociaram os contratos, Ivo? Como é que foi isso? Sim, a gente revisou todos os contratos, aí tanto contrato de colaboradores, de PJs que a gente tinha conosco também, e também contratos com os nossos imóveis, né? Que a gente tem uma carteira aí legal de imóveis hoje dentro do grupo e a gente revisou todos eles. Não cancelamos nenhum contrato, até então a gente tinha só renovado, só renegociado, na verdade. Alguns proprietários foram mais tranquilos, entenderam o momento, outros não, outros realmente bateram na tecla de que não poderiam baixar nada, etc. E foi uma negociação aí um pouquinho mais longa. Mas o que a gente viu nesse trabalho todo, que a gente não precisava ter a estrutura que a gente tinha de escritório. Então, até na época que estava ali com a gente diariamente, a gente tinha uma estrutura no centro de Florianópolis, era um prédio de 3 andares, 500 metros quadrados, onde a gente dividia a nossa equipe, dividia entre sala de reunião, sala auditório, e a gente viu que com esse momento a primeira coisa seria cortar, reduzir custos. Então a gente tirou as pessoas dali, colocamos em home office, entregamos o imóvel e fizemos o escritório dentro da central de distribuição. E com isso a gente viu que a nossa produtividade das pessoas em home office está funcionando super bem, e tem até aí algumas pessoas que a gente nem pretende trazer de volta para o escritório, pretende deixar elas trabalhando em home office mesmo. Nossa, muito bom. E assim, aí no meio